Boa tarde, meu nome é Herbert, nós estamos aqui hoje para mais uma web aula de verificação de situação de incêndio. Bom, o que nós temos para mostrar hoje são os procedimentos que o TQS faz para a verificação de incêndio e, obviamente, um pouquinho de teoria a respeito do assunto. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse assunto são as referências bibliográficas. Nós temos duas normas, entre aspas, de incêndio, que é o Projeto de Estrutura de Concreto em Situação de Incêndio, e exigências de resistência ao fogo, dos elementos construtivos de edificações de procedimento. Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa também levar em conta são os ITs do Corpo de Bombeiro. Então, para cada estado tem ITs diferentes, e eventualmente algumas características diferentes que nós vamos discorrer ao longo da apresentação aqui da aula. Outro ponto importante são os artigos do professor Valdir Pinhata, que ele fez um estudo bastante grande sobre pilares também a respeito disso, e ele fez algumas considerações especiais sobre os pilares. A gente vai ver também daqui a pouquinho sobre esse item. Bom, a norma 15200 de 2004 fala sobre o incêndio, como a gente acabou de ver. Agora, os objetivos da norma seriam, basicamente, limitar o risco da propagação do fogo, então seria uma função, entre aspas, corta-fogo e função de suporte da estrutura, e todas as outras consequências que isso poderia acontecer. Acontece que numa situação real de incêndio, os materiais eles mudam muito as suas características. Então, o módulo de elasticidade muda bastante, a resistência muda. Então, o concreto armado em si, ele tem outras características do material. Então, como é que a gente pode fazer para verificar na situação de incêndio? Você imagina que um edifício começou a pegar fogo, um incêndio gigante, e agora, como é que a gente pode fazer uma verificação dessa situação de incêndio? Então, esse que é o ponto-chave da norma. Então, nós temos alguns procedimentos padrões para fazer essa verificação. As estruturas normalmente são projetadas, deixa eu ligar aqui. São projetadas para funcionar aqui, em temperatura ambiente. Então, normalmente a gente não tem, no máximo, uma variação de temperatura pequena em relação ao incêndio, 10, 15 graus. E você imagina que para fazer a verificação de incêndio, como a temperatura sobe muito, então a gente tem, como já disse, uma pequena diferença. Então, como é que a gente poderia fazer essa verificação? A verificação, digamos, mais simples é imaginar que a resistência da nossa estrutura, que é aqui, seria maior do que a solicitação. Então, qualquer que seja a solicitação do incêndio, teria que ser menor que a resistência da estrutura, obviamente só para a estrutura não entrar em colapso. Agora, a ideia é não entrar em colapso e sim ficar lá. Agora, estado limite de serviço, essas coisas já não tem muita importância nesses casos aqui. As deformações vão ser relativamente muito grandes. Então, para a gente caracterizar uma espécie de incêndio, alguma coisa assim, nós temos o famoso TRRF. O TRRF é o tempo requerido de resistência ao fogo. Então, você imagina que daí alguém vai perguntar, não, então é o tempo do incêndio? Não, não é o tempo do incêndio, é um tempo padrão de alguns procedimentos
eventualmente colocar uma peça num forno a uma temperatura padronizada e verificar a resistência dessa peça. Então, não é um incêndio. Então, quando a gente fala que tem um TRRF de 120 minutos, não quer dizer que eu posso deixar pegando fogo o edifício 120 minutos, que nós estamos ok. Então, não é bem esse aspecto, mas assim uma estimativa de incêndio. E a norma, né, a 14432, tem uma tabela para a gente definir qual é o TRRF da estrutura. Obviamente, mais para frente nós vamos usar essa tabela para fazer as contas, mas por enquanto só para saber que ela existe. A norma também fala em alguns métodos diferentes. Nós resolvemos usar o método mais simples de todos da norma, que chama método tabular. Então, esse método tabular, como o nome já diz, a gente faz umas tabelinhas, né, e faz algumas comparações simples de larguras mínimas, né, ou dimensões mínimas, né, e cobrimentos, na verdade, do centro de gravidade da armadura até a face exposta ao fogo. Tá? Então, esses dois parâmetros que vão nortear se está passando ou não a nossa estrutura. Para cada tipo de material, então, ou para cada tipo de peça, na verdade, né, nós temos aqui, por exemplo, lajes apoiadas em vigas, né, laje nervurada, pilares, vigas, etc. Então, para cada uma delas, nós temos uma tabela, né, onde de um lado nós temos o TRRF e do outro lado nós temos, então, as combinações das larguras mínimas, né, e o C1, que é do eixo da armadura, a face do concreto exposta ao incêndio ou ao fogo. Né. Essa tabela ainda tem mais uma coisa importante aqui, que são os MIFI. Então, aqui nós temos para mais uma face e aqui para uma face, essas tabelas. Esse MIFI é a relação entre o esforço atuante sobre o resistente. Aquela expressão anterior que a gente tinha visto, inclusive alguma coisa nós escrevemos aqui também. Né? Então, você imagina que você calculando o quanto resiste e o esforço atuante, se tiver mais folgado ou mais, entre aspas, apertado, né, a gente usa um MIFI qualquer, né, então, ou faz interpolação entre eles, e nesta interpolação, nessa tabela, nós temos, então, os valores de acordo com os TRRF. Tá? Então, daqui nós podemos achar, né, as dimensões mínimas e os C1 mínimos. Então, a utilização desse método tabular é bem simples, é bem tranquilo. Né? Então, a gente resolveu colocar isso aí mesmo porque o incêndio é uma coisa que nós ainda estamos começando, tá, uma coisa muito nova, nós estamos começando a trabalhar em cima, né, os calculistas, e a gente precisa, então, ter um pouco mais de, digamos assim, prática, né, um pouco mais de know-how para começar a usar outros métodos também. Então, nós começamos com métodos mais simples. Né. As verificações de pilares, nós temos algumas características um pouco diferentes. Né. Por quê? Porque é o seguinte, em Bracon, o professor Valdir Pinhata, ele apresentou um artigo sugerindo umas mudanças na análise de pilares. Né? Então, as mudanças nessa tabela com as dimensões mínimas de pilares. Essa tabela é a mesma que nós vimos agora há pouco no slide anterior. Né? Então, de acordo com, né, as características, os TRRFs, ele fez alguns estudos adicionais e propôs uma nova tabela. Né? E a nova tabela estaria aqui, essa nova tabela
que leva em conta alguns outros aspectos, né, como, né, a taxa mecânica de armadura, o W, né, e o MIFI. Agora vocês percebam que o MIFI é 0,7. Então, para o MIFI, né, 0,7, que seria um pilar um pouco mais carregado, ele fez uns estudos, né, com os TRRFs aqui, e nós temos, então, as mesmas respostas da tabela anterior, ou seja, a dimensão mínima, né, e o C1 mínimo, né, que nós temos as respostas aí, né. Então, de acordo com essas contas, a gente também pode usar. Eu circulei esse MIFI 07, porque se o teu pilar, ou os pilares estiverem muito folgados ou bem mais folgados, talvez valha a pena usar o método da norma e não o método proposto pelo professor Valdir, ou pelo menos usar o método proposto pelo professor Valdir só para os pilares mais carregados, né? Porque vamos voltar num slide. Vocês podem perceber aqui que para o MIFI 02, as dimensões, né, por exemplo, para o TRRF 120, né, 250 milímetros, não é centímetros, então é 25 centímetros e 4 centímetros C1. Né? Agora, para 07, nós temos 450 e 50, quer dizer, eles estão pesando entre aspas mais. Mas, em compensação, a dimensão mínima aqui, né, é 25 centímetros em vez de 45 centímetros. Então, se você tiver um pilar um pouco menos carregado, talvez valha a pena, então, usar a tabela da norma ao invés de usar do professor Valdir. Quando tiver mais carregado, aí sim, essa tabela, digamos assim, seria um pouco mais favorável, né, para a gente fazer as nossas verificações de incêndio nas estruturas de concreto armado. Bom, aí nós falamos, daí você falou assim, puxa vida, mas aqui você fala de MIFI, né? Aqui, MIFI, que seria, voltando mais aqui, né, uma diferença entre o S, que é o solicitante, né, esse aqui, e o resistente. Fala assim, então como é que eu vou achar o solicitante? Já que é um incêndio padrão, né, um ensaio, né, com técnica pré-determinada e tudo mais. Como é que a gente faz isso? Bom, a norma dá algumas dicas para a gente, né? Então, o que nós estamos imaginando? Que as solicitações na época do incêndio, nós não vamos mudar as características geométricas, ou as características geométricas e nem físicas, né, dos materiais. Nós vamos mudar o carregamento e vamos fazer a verificação de um carregamento, né, que seria o seguinte, é esse aqui, o SDFI. E esse SDFI tem algumas características especiais. A primeira delas, né, que é uma solicitação rara, e a gente tem, por uma situação de motora de fogo, né, uma combinação de estado limite último excepcional, que seria esse daqui. Acontece que, né, aqui nós temos aqui as cargas verticais permanentes e peso próprio, as mesmas estão aqui, né, e aqui nós teríamos as cargas acidentais ou cargas variáveis, né, já colocadas as excepcionais, né, mais as outras ampliadas ou diminuídas, né, de XI0. A 6118/2003 permite substituir, então, esse XI0, né, por XI2, e essa substituição nos traz uma característica especial, que é a ação do vento
como, né, é zero, aqui o oxidor é zero, nós podemos, então, entre aspas, desprezar o vento no carregamento da solicitação. Então, nós pegamos todos os acidentais e multiplicamos aqui, né, por C2. Então, e o que nós podemos fazer é o seguinte: de forma aproximada, a aplicação da tabela relativa a pilares e pilares paredes, a normal, né, de incêndio pode ser 0,7 da normal calculada aí. E com isso, voltando só um pouquinho, nós podemos então, aqui, né, nós temos as solicitações. Aí você fala, mas cadê a resistência? Bom, a resistência a gente pegou no estado limite último, né? As combinações de estado limite último, digamos, as padrões, nós calculamos as armaduras de todos os pilares, acertamos o detalhamento dos pilares, depois nós fazemos a verificação da resistência. Então, esta ação sobre a resistência que nós temos lá, o MIFI. Como é que, então, nós faremos essa verificação no TQS? Né? Aonde nós pegamos esses detalhes, onde nós vamos verificar as coisas? Bom, antes de mais nada, a gente precisa calcular as armaduras de vigas, pilares e lajes da edificação com estado limite último, né, o gama-Z, aquelas coisas todas que a gente já viu anteriormente, né, ou vem fazendo frequentemente, e calcular a armadura. Com essa armadura calculada, nós temos a possibilidade de verificar a resistência. E aí, depois disso, com as armaduras calculadas, nós vamos fazer a verificação de incêndio. Então, as armaduras aqui, ó, desenhadas no 3D, aquelas coisas todas, são essas armaduras que a gente vai levar em consideração lá para a verificação de incêndio. Bom, então como é que a gente faz a verificação de incêndio? A gente viu que a gente usa lá o Oxi0, né, Oxi2, então o vento é zero, quer dizer, nós não temos vento, e as combinações, uma delas é essa daqui, que é a combinação fogo, né, a combinação fogo, que tem peso próprio, permanente, e 0,6 acidental e 0 de vento. É justamente por isso, né? O vento a gente está desprezando pela combinação de carregamento. Nós vamos pegar essa combinação de carregamento, né, e comparar, então, essa seria a solicitação, comparar com a resistência das peças. E essa envoltória, você não precisa fazer nada, entre aspas. É só editar o edifício, salvar, ou criar o edifício e salvar, que essa combinação já está automaticamente lá dentro, assim como as combinações está limite último, está limite de serviço, de fluência e tudo mais. Então, essa combinação entra, entre aspas, automaticamente. Você coloca lá, cria o edifício e ela já aparece ali para fazer essa verificação. Né? Se você, por exemplo, migrou um edifício da versão 12, que não tinha essa combinação, por exemplo, fogo, aí é simples também. Você edita o edifício, salva e ele gera novamente as combinações de pórtico. E quando ele gera novamente as combinações de pórtico, ele vai lá e gera esse carregamento fogo. Então, como é que a gente faz para verificar dentro do TQS isso aí? Eu só mostrei a combinação. E como é que a gente faz? É muito simples. Primeiro, nós temos que definir o TRRF. Então, daquela tabelinha da norma, ou daquela tabelona da norma, nós achamos o TRRF. Né? Depois, como tudo no TQS, tem critérios, então são os critérios de incêndio, depois o processamento,
e depois a visualização dos resultados. É sempre da mesma maneira. Então, critérios, processamento, visualização de resultados. Não deu certo? Tem algum problema? Obviamente, nós podemos, eventualmente, por exemplo, mudar o TRRF, ou mudar alguma característica, ou, eventualmente, mudar alguma dimensão de alguma peça, reprocessar e verificar novamente, e entrar nesse fluxo novamente, né, e reverificar, então, todos os passos. E, no final, visualizar os resultados e, eventualmente, você também pode, né, visualizar um relatório. Então, além de ter um resultado com a planta de formas e tudo mais, mostrando onde passou, onde não passou, você tem um relatório listando todas as peças, né, e a situação de cada uma. Nós vamos fazer um exemplo, então, que é o exemplo que quem já fez o curso padrão já está cansado de ver, que é o famoso CT-TQS, aquele edifício lá que nós temos o centro de treinamentos da TQS, lá na rua Cotoxó, aqui em São Paulo, né, que é o mesmo edifício. Então, o edifício basicamente tem 9 tipos, uma cobertura, lá em cima a zeladoria, caixa d'água, e embaixo, além do térreo, nós temos uma fundação onde nós temos o estacionamento, né, o subsolo. A altura do prédio, né, que é do nível de descarga, né, ao último pavimento, é 29,31. Né? Ou seja, aonde todo mundo sai, né, onde tem a fuga de incêndio. Então, nós temos 29,31 metros de altura do edifício. A gente vai precisar dessa altura para entrar na tabela. Então, essa tabela é muito simples, né? É uma tabela tranquila que você aqui em cima tem a altura da edificação. Nós temos então, só voltando um pouquinho, 29,31 metros. Então, está entre 23 e 30 metros, essa coluna que importa para a gente. E do lado de cá, nós temos a ocupação do edifício, como ele vai ser usado. Nós temos, então, edifício comercial, então, serviços profissionais, pessoais e técnicos. Nessa coluna, nessa linha com essa coluna, nós chegamos a 90 de TRRF. Então, nós já temos o dado principal, que é o TRRF, para achar, ou para fazer pelo menos as verificações da norma, porque daí é só usar a tabela, que a gente está usando no método tabular, entra na tabela com 90, acha o MIFI e acha as dimensões mínimas e os C1s mínimos, né? Então, como é que a gente coloca o TRRF lá dentro do edifício? É só editar os dados do edifício. Então, você vem aqui, né, aperta o botãozinho de editar os dados do edifício, vai na aba Cargas, Adicionais, Incêndio, e define o TRRF. Vamos lá no TQS, que eu já tenho o edifício aqui previamente descompactado. Então, é o nosso edifício comum, né, onde nós temos lá todos os pavimentos, zeladoria e tudo mais. Aperta o botão aqui, ele para o edifício. Aliás, essa linha de ribbon aqui, essa linha aqui embaixo, pode ser colocado lá em cima também. Então, só clica no botão da direita, né? Coloca ele para cima, a gente economiza aqui, então, uma linha, né? Esse pedacinho aqui vai para cima, onde tem o nome do edifício. Vemos aqui, vamos criar, aliás, editar no edifício, né? Clica em editar edifício,
nós vamos em cargas adicionais, incêndio, e vamos selecionar o TRRF. Tá? Selecionando o TRRF, dá OK, e estamos resolvidos. Então, vamos aqui. Bom, colocamos os dados, agora vamos nos critérios. Então, os critérios, a gente precisa colocar o critério em algum lugar, e o incêndio, na verdade, é um item à parte. Então, nós resolvemos colocar lá no CAD Formas, né, vamos editar os critérios de incêndio. Então, vamos lá. Então, lá no CAD Formas, aqui, ó, editar, né, critérios de incêndio. Comum a todos os pavimentos, então é desse edifício, dá OK, e todos os critérios estão aqui. Né? Então, primeiro, a solicitação de cálculo em situação de incêndio é a combinação fogo e não LU1. Né? Multiplicador da solicitação em situação normal, 0,7. Né? Podemos usar a tabela da norma ou a proposta do professor Valdir. Então, você se lembra da tabela para pilares, onde nós tínhamos, se os pilares estavam muito carregados, né, o MIFI lá, 0,7, seria melhor do professor Valdir. Mas vamos colocar tudo da norma aqui. Então, nós temos várias opções, né? Inclusive revestimentos padrões. Então, eventualmente, a gente podia aumentar, né, o cálculo do C1. Por quê? O C1 seria entre a face do concreto e o centro de gravidade da armadura. Mas se a gente tiver um revestimento que resista ao fogo, ou pelo menos tenha uma resistência maior ao incêndio, nós poderíamos aumentar um pouco essa espessura, ou aumentar o C1. Então aqui também daria para aumentar. A segunda parte é simples, são as tabelas. Aqui nós passamos a limpo as tabelas da norma. Então, todas as tabelas estão aqui, né, com todos os TRFs, né, de lajes, vigas e pilares. Inclusive, para pilares paredes, a gente tem pilares paredes, nós temos um MIFI diferente, né, para pilares e para tirantes, obviamente, também, né, que tirantes, né, funcionam diferente. Funciona a rotação em vez da compressão. Então, nós temos todas as tabelinhas aqui. Tá? Agora, é a segunda e terceira fase. A primeira fase foram os critérios, depois é o processamento e depois a verificação. Então, para processar, lá no CAD Formas, como nós colocamos o incêndio no Formas, né, aqui no Formas, nós vamos processar a verificação de incêndio. E depois, no Formas mesmo, nós vamos visualizar os resultados lá. Então, vamos passar essas duas etapas no TQS. Então, você entrando aqui, né, no CAD Formas, processar, verificação de incêndio. Vamos apertar o botão. Olha que aqui no rodapé nós estamos aqui visualizando todos os processamentos. Aí ainda fala que a armadura positiva e negativa de laje não está gerada na planta fundação. Obviamente porque na planta fundação nós não temos lajes. E aí acabou de fazer a verificação. Quer dizer, fazer a conta. Como é que a gente verifica então? Então, visualizar, lá no Formas também, incêndio, tem um relatório e resultados. Vamos olhar os resultados. Os resultados, como que a gente visualiza? É dessa maneira. Então, nós temos a forma com alguns elementos pintados de um
quase vermelho, né? Então essa corzinha aí, que é quase um vermelho, indica que essas peças não passaram nessa verificação. Então, por exemplo, se você clicar em cima da L2, como eu fiz, aqui do lado esquerdo aparece laje, né? E apoiado em vigas, 2 direções, né? Tudo direitinho, e se passou ou não nesse caso. Ela está vermelha, não passou, né? Por exemplo, se você clicar aqui na viga 6, a viga 6 passou, aqui, assim, passou. Então, para cada pavimento, nós temos visualmente quais peças passaram ou não. Aí você vai falar para mim, bom, mas eu queria uma listinha, né? Porque assim, ver tá ótimo para a gente que está com o sistema na mão, fazendo as coisas. Mas na hora depois de ficar trocando ou verificando o que aconteceu com cada peça, eu quero uma listinha para poder estudar e entender melhor e eventualmente proceder a algumas modificações no edifício para que tudo esteja ok. Bom, então, nesse caso, vamos fechar aqui e vamos no incêndio. Visualizador de resultados. Oh, desculpa. Vamos no incêndio e vamos visualizar o relatório. Então, no relatório, nós temos um relatório em HTML, né, onde nós, piso a piso, né, então piso a piso, então você pode selecionar aqui um piso, ele vai lá para a zeladoria, por exemplo, nós temos todas as peças e a situação das peças, se passaram ou não. Então, fica de uma maneira, digamos, simples e rápida de fazer todas as verificações. Ok? Bom, vamos fechar aqui. Vamos voltar lá na nos nossos slides. Bom, aí nós temos também uma coisa da norma, né, que se a severidade do incêndio naquele ponto for menor, comprovadamente menor do que o considerado, quer dizer, o TRRF for menor do que aquele especificado na norma, então aqui, ó, comprovadamente mais branda do que considerou, né, admite-se a utilização de curvas teóricas ou experimentais que possam reduzir o TRRF. Então, é possível então reduzir o TRRF segundo o IT, ou Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que atribui um TRRF de 60 minutos para o nosso edifício. Bom, aí você fala, bom, então eu posso, né, ir lá, né, no edifício, cargas adicionais, incêndio, e colocar o TRRF de 60. E processar outra vez e visualizar o que vai acontecer. Então, nós voltamos aqui, vamos lá em cima em editar edifício, cargas, adicionais, incêndio e trocar o TRRF de 90 para 60. Dá OK. Como o edifício já está todo previamente processado com as armaduras, né, a gente só precisa reprocessar a verificação do incêndio no CAD-Formas. Então, aqui nós estamos no CAD-Formas, processar a verificação do incêndio. Só apertar o botão, aqui embaixo, então, o TQS vai nos informando o que ele está fazendo, inclusive a mesma mensagem
de que nós não temos lajes, ou pelo menos armaduras nas lajes das fundações. Bom, acabou de verificar. O que nós vamos fazer? A primeira coisa é ir lá e visualizar os resultados. Por exemplo, lá na zeladoria, nós temos uma mudança radical, quer dizer, nós reduzimos de 90 para 60, então, naquela tabela, nós também temos reduzidos as dimensões mínimas e os C1 mínimos. Agora, por exemplo, aqui nós temos, pintadinho aqui em vermelho, o pilar 201. Eu clico em cima dele, né? Aqui já muda para o pilar, já muda para o 201 e fala que não passou. Aí você pode fazer assim, puxa vida, se eu mudar esse pilar de 14 para 19, talvez passe. Então você vem aqui, em vez de 140, 190, não se esqueça que isso é tudo em milímetros, hein? Né? Dá OK ou muda de campo, e aqui já automaticamente o TQS nos informou, né, que essa seção está OK, que esse pilar está OK para incêndio. Daí você falou, bom, então é só isso, dá OK, fecha, né, e estamos satisfeitos. Não. Isso daqui é por uma verificação expedita sobre o que eu posso mudar e quando passa e quando não passa. Você escreveu 190 aqui, tem que voltar no modelador, mudar a dimensão do pilar para 19 e reprocessar tudo, inclusive a armadura, para depois verificar incêndio outra vez. Tá? Porque os esforços mudam, ancoragens mudam, né, e um monte de outras coisas, outras considerações mudam, inclusive gama Z e tudo mais. Você mudou o pilar. Né? Então, esse é o ponto-chave. A gente pode até achar as dimensões, os C1s adequados para essa estrutura. Mas aí nós temos que voltar e recalcular tudo. Né? Não tem como deixar o TQS fazer automaticamente aquela retroalimentação. E aqui, na verdade, quando a gente fechar, o TQS vai perguntar para mim, deseja salvar alterações? Essa alteração que eu fiz aqui, né? Troquei de 14 para 19. Fala assim, sim, eu quero. Deseja atuar o relatório? Sim. Então, na verdade, quando eu faço isso, o relatório, então vamos lá, visualizar incêndio. Lembra que nós entramos no visualizador de resultado, vamos entrar em relatório. No relatório, né, nós temos lá a zeladoria, e na zeladoria nós temos os pilares, então esse pilar 201 está OK. Né? Então ele passou, e os outros não, porque nós não alteramos. E vocês então podem perceber que aqui nós temos a dimensão mínima então de 190 ou 19 centímetros para esse pilar. Então tem que voltar no modelador e alterar o pilar. Fecha aqui. Bom, salvando a edição e visualizando o relatório, a gente acabou de ver, né? Inclusive aqui embaixo, o 190, né? E o OK. Então, nesse caso, o relatório está em ordem, mas a tua estrutura ainda não está. A gente não pode ficar preso a isso. A gente tem que tomar cuidado e voltar lá no modelador. Bom, algumas coisas são importantes ressaltar aqui. Né? Por exemplo, o TRF de 90, ou de 120, ou de 60, não indica que a estrutura vai ficar de pé durante esse tempo. Não indica, então, que as pessoas podem sair em 60 minutos. Né? Como a gente sabe, o TRRF é só um tempo padrão para
um incêndio, entre aspas, incêndio padrão também para as peças. Tá? Então, quando a estrutura passa pela norma de incêndio, não quer dizer que o prédio, né, ou a edificação está ok para o Corpo de Bombeiros, né, ou alguma outra norma estadual, ou outra norma municipal, ou eventualmente até federal. Né. Os acessos de viaturas para área de risco, né, a separação entre as edificações, para o fogo não pular de um prédio para o outro, saída de emergência, rota de fuga, brigada de incêndio, controle de fumaça, todas essas coisas não estão garantidas. Né? A única coisa que está garantido é que o teu prédio vai ter uma resistência mínima ao incêndio, né, especificada pela norma. Eventualmente, esses pequenos ajustes vão fazer que a tua estrutura fique mais tempo, né, sem entrar em colapso. Né? Então, todas as outras, normalmente inerentes basicamente à arquitetura, precisam ser seguidas, e não só essa parte aqui. Então, essa parte é uma parte mínima de incêndio. Ok? Bom, com isso, nós terminamos a nossa apresentação, né? E agora nós vamos começar a abrir as questões pelo chat. Então, eu gostaria, por favor, que vocês entrassem pelo bate-papo, enviassem perguntas para todos, para que nós possamos responder. Oi, Herbert, temos uma pergunta do Winston. A definição de pilar-parede para a norma de incêndio é a mesma da NBR 6118? Oi, Winston. Na verdade, é que na norma de incêndio, obviamente, não tem definição de pilar-parede, né? Porque a definição está na 6118. Então, deveríamos seguir essa mesma especificação, que é o do H ser maior ou igual a 5B. Vamos para a próxima.
Bom, se alguém tem mais alguma pergunta, por favor, que escreva no bate-papo para o Herbert para que possamos responder. Como nós não temos mais perguntas, então nós vamos encerrar a aula. Eu agradeço a presença de todos. E se alguém tiver qualquer dúvida a respeito desse item, incêndio ou qualquer um outro, por favor, entre em contato conosco no suporte, no telefone ou suporte@tqs.com.br. Ok? Obrigado e até mais. Bom, também me despeço. Muito obrigada pela presença de todos. Lembrando que o calendário para as próximas webaulas está disponível no site www.tqs.com.br. Boa tarde, obrigada.